Boa tarde, pessoal do sexto ano. Vamos aí para mais uma aula de história, tá certo? Fazendo as correções, né, do capítulo 11, tá certo? Então a gente vai tentar aqui nesse vídeo, nessa videoaula, passar aí por todas as atividades do capítulo 11, tá certo? Então fiquem bem atentos, tá? Eu não vou falar muito sobre as questões e algumas eu vou só dar a alternativa correta, tá certo? Para a gente dar uma adiantada aí no assunto, tá? Vamos lá. Primeiro vamos para o livro didático, lá na página 27, tá? Que diz o seguinte, né? De que forma o Império Árabe se estabeleceu e qual a sua formação entre a unidade política e a religião? Então, como esse império ele vai se estabelecer, né? Você vai dizer que vai se estabelecer a partir, né, de Muhammad, né, que também era conhecido como Maomé, a partir das suas pregações, né, no que tange aí a uma religião monoteísta, né, que era, seu único Deus era Alá, tá? E ele vai propagar isso, né, pelas outras nações e por toda a região da Península Arábica, e as pessoas, né, vão acabar, claro, com um pouquinho de resistência, mas vão acabar aceitando não só essa religião islâmica, como também a política, né, que vai ser estabelecida pelo Maomé e depois pelos seus descendentes. Tá? Isso vai ser um dos motivos, né, entre essa unidade política e a religião, a questão da teocracia, tá certo? Que a religião estava subordinada ao Estado. Tá? Então vai haver essa unidade, né, entre política e a religião. Tá certo? Acho que deu para você entender. Começa, o Império Árabe se estabelece a partir aí das pregações de Maomé, tá? E os seus seguidores, e vai ter essa unidade política e religiosa, né? Onde a religião vai estar subordinada ao Estado e, digamos, até que vice-versa, certo? A outra questão seria para vocês se vocês já tinham ouvido falar do islamismo, né? E aí vocês vão dizer, se não, tudo bem, aí vai estar vendo agora, né? Nesse capítulo e, né, vocês vão desenrolando aí, certo? Na página 28 e 29, você vai ver esse mapa aí, tá certo? E a letra diz o seguinte, na atualidade, que países estão localizados no Oriente Médio? Quais países que estão localizados? Aí você vai colocar Arábia Saudita, Iêmen, Catar, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait, Omã, Chipre, Egito, Turquia, Israel, Irã, Iraque, Jordânia, Líbano, Síria e Afeganistão. Fazem parte do Oriente Médio. E quais países ocupam a Península Arábica? Né? Quais países aí vão fazer parte da Península Arábica? Tá certo? Então, Arábia Saudita, Kuwait, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Omã e Catar. Tá certo? Então tem o Oriente Médio, também tem a Península Arábica, tá certo? Então vamos passando, tá certo? Página 30 agora. Lá na página 30 tem um texto, eu não vou ler o texto, tá certo? Vou ler para o vídeo não ficar tão grande, né? Aí diz o seguinte, na página 30, né? Que relação podemos estabelecer entre Constantinopla e a Península Arábica? Qual é a relação, né? Você vai colocar o seguinte, as mercadorias orientais que passavam, aliás, as mercadorias orientais comercializadas em Constantinopla passavam pelas rotas da Península Arábica. Rotas, aí vírgula, né, rotas consideradas mais seguras pelos caravaneiros, né? Saíam em caravanas, né? Ou seja, as especiarias que passavam em Constantinopla
passavam também pela Península Arábica. Então, essa é a relação, certo? Como a obra do artista Apolônio de Giovanni representa as riquezas descritas, né? Como é ele coisa, né? Como ele representa as riquezas descritas. Representou a comitiva da rainha de Sabá com grande luxo e ostentação. Representou a comitiva da rainha de Sabá com grande luxo e ostentação. Certo? Página 32. Quais preceitos religiosos do islamismo os fiéis estão realizando? Isso aí é na página 32, né? A oração e a peregrinação para Meca. Oração e peregrinação para Meca. Certo? Já na página 33, tá? Página 33, diz o seguinte, né? Só um minuto aqui que eu li. Mas a gente não vai ler esse texto. Um texto, mas não vamos ler, certo? Vamos aí adiantando. Que condições o crente deve apresentar para realizar suas orações? De forma humilde e temerosa, vírgula, sóbrio e com o corpo limpo. Forma humilde e temerosa, vírgula, sóbrio e com o corpo limpo. Certo? B. Quais são os significados da palavra ébrio e ablução? Né? Ébrio se refere ao estado de embriaguez, de vício em bebidas alcoólicas. Né? Ébrio de embriaguez, vírgula, de vício em bebidas alcoólicas. Ablução diz respeito à limpeza do corpo. Tá? A ablução diz respeito à limpeza do corpo. Letra C. Qual a importância do mês do Ramadã para os seguidores do islamismo? No mês do Ramadã, você coloca, é importante porque marca o momento em que o Corão, ou Alcorão, foi enviado aos seres humanos. Então, aí o mês do Ramadã marca, né? É o momento em que o Alcorão foi enviado aos seres humanos. Interessante. De além das orações e do jejum, que outro preceito é mencionado nos fragmentos, né? A caridade é outro preceito, né? Citado aí neste fragmento. Então, você coloca na letra D aí a caridade, certo? E aí vamos para a página 34, né? De acordo com os estudos, confirme os argumentos apresentados no texto sobre a formação do islamismo. Então, você vai aí, né, confirmar os argumentos apresentados no texto sobre a formação do islamismo. Vamos lá, né? Página 34, tá aqui. Então, o que é que vocês podem colocar aí, né? Sobre a história, né, de Maomé, tá certo? E aí ele vai nascer em Meca, né? Foi criado pelo seu tio, que era comerciante, tá certo? Aos 25 anos acho que vai casar aos 25 anos, depois ele vai receber a, a, a mensagem, né, do anjo Gabriel, do qual o Alá era o único Deus e ele era o profeta, né, Maomé era o profeta, tá? Então você vai dizer tudo isso, né? E com isso ele vai pregando, né, essa palavra, esses ensinamentos e vai conquistando aí adeptos e aliados, certo? Então você vai colocando aí, ok? Lá na página 34, né, tem até essa imagem aí, e aí diz o seguinte, né, qual a principal, 34, 35, página 35, coloquei 34, mas é página 35, certo? 35. Qual a principal diferença percebida em relação às duas moedas apresentadas? Qual a principal diferença, né,
Qual a principal diferença percebida em relação às duas moedas apresentadas? Né? Então vamos lá, né? A primeira moeda, né, é moeda árabe do século III. A segunda moeda, né, o dinar de ouro, século VIII, moeda árabe do califa Abid, não sei falar o nome, mas enfim. Então você coloca aí, na moeda de Abid al-Malik, né, essa segunda, no caso, você coloca, né, Abid al-Malik, ou seja, na segunda moeda, existe a citação, né, não estou entendendo aqui. Não, existe a citação, né? Não existe outro Deus não existe outro Deus além de Deus. E Muhammad é seu profeta. Certo? Mas eu acho que isso aí é mais para a questão 2. Tá, pessoal? Então isso aí é mais para a questão 2. Eles colocam aí na questão 2. Não existe outro Deus além de Deus e Muhammad é seu profeta, que eu acho que é a citação que está na moeda, né? A gente não entende árabe, tem que fazer a tradução. Tá certo? E aí, no caso da questão 1, as novas moedas tinham gravadas letras caligrafadas, usadas para reafirmar a existência de Alá e a verdade do islamismo. Tá? Você coloca na questão 1. As novas moedas tinham gravadas letras caligrafadas, usadas para reafirmar a existência de Alá e a verdade do islamismo. Questão 1. Questão 2, né? De que acordo com os estudos sobre o islamismo, de que forma a religião pode explicar essa mudança, tá? Essa mudança, né, tem a frase, né, que ele fala, e aí você continua, né? Essa mudança tem relação com a orientação do profeta quanto à não representação de formas humanas e animais, né? Sempre colocavam, né, formas humanas. Não sei se vocês lembram, né, do Império Romano, de Alexandre, né? E aí eles não colocaram, né, nessa segunda moeda, colocaram apenas uma frase, que é uma frase religiosa, certo? Passando aqui, página 39. E já na hora do estudo, né, vocês vão colocar a sequência aí, né? FVVV. FVVV. Certo? Questão 2 explica a importância da cidade de Meca para os árabes antes e depois do islamismo. Né? A cidade de Meca, pessoal, ela era habitada pelas tribos dos Coraixitas, né? E nela se localizava a Kaaba que era, né, um local sagrado, tá certo? E nesse local tinha pedra, né? Acho que era Pedra Negra, meu Deus. Pedra Negra, e ali era um local de muitas orações, né? De muita peregrinação, tá certo? Era referenciado pelas tribos que viviam na península, tá certo? Após a conversão do Islã e a unificação da política, Meca continuou como sede da peregrinação dos fiéis. Ou seja, antes, Meca era uma cidade, né, que era venerada, havia as orações e peregrinações, e a partir da conversão política e religiosa daquelas pessoas, continuou ainda mais, né, essa peregrinação, esse sentimento, né, de ali ser um lugar um lugar de oração, né, de crenças, certo? Questão 3. O que motivou os árabes a realizar a expansão territorial? Motivações religiosas, tá? Motivações religiosas e motivações econômicas. Motivações religiosas porque queriam expandir o islamismo. Econômicas porque queriam terras mais férteis, né? E também rotas comerciais, novas rotas comerciais. Então, motivações religiosas e econômicas. Na questão 3. Na questão 4, qual foi a contribuição dos árabes para a
produção dos livros, né? Os árabes aprenderam a produzir papel com os chineses e foram difusores dos códices. Códices eram livros encadernados, foram os árabes que introduziram, né, essa prática, essa técnica, tá certo? Além disso, a caligrafia e as belas iluminuras contribuíram para que os livros se transformassem, além de fonte de conhecimento, em belas obras de arte. Então, os árabes decoravam os livros, né? Fazia todo um processo para que eles ficassem bem vistos, né? Bonitos também. Questão 5. Cite 4 elementos que fazem parte da sua dieta alimentar e que foram trazidos para o Ocidente pelos árabes. É muita coisa, tá pessoal? Arroz, laranja, limão, cana-de-açúcar, café, banana, alface, tá? Muita coisa. Muita coisa mesmo. E na questão 6, né, vocês vão lá no material de apoio preencher uma cruzadinha, nem coloquei. Tá? Nem estava passando aqui o slide, mas enfim, a questão 6 tem isso aí. Certo? Agora a gente vai dar para o livro de atividades. Certo? Vai o livro de atividades lá na página. Página 15. Página 15. Na página 15, você vai completar as lacunas, né? Então, letra A. O clima do interior da Península Arábica é árido e desértico. Vai completando aí, tá? Acompanha no livro. O clima do litoral é mais úmido, que permitiu o desenvolvimento da agricultura na região. Letra B. Na Arábia, 2 atividades econômicas foram desenvolvidas no decorrer da história: comércio e agricultura. Letra C. Os beduínos atravessavam o deserto transportando mercadorias em seus animais. Letra D. Os grupos de beduínos organizavam-se em clãs, tem inclusive no livro bem explicadinho, né, que podiam se unir e se transformar em tribos, que entravam em conflitos disputando rotas comerciais, mercados e acesso a oásis. Na questão 2, você vai observar o mapa, né, lá na página 16. Não coloquei o mapa não, mas está aí com vocês. Vocês vão responder. Né? Letra A. Qual clima predomina na Península Arábica, o desértico? Né? Letra B. Por quais águas essa península é banhada? Aí é muita coisa, né? Banhada pelo Mar Vermelho, pelo Oceano Índico, pelo Golfo de Aden, pelo Golfo Pérsico, né? Mar Vermelho, Oceano Índico, Golfo de Aden e pelo Golfo Pérsico. Letra C. De que forma as águas que banham a península influenciam o clima do litoral? Eles deixam o clima do litoral um pouco mais úmido, certo? Deixam o clima do litoral um pouco mais úmido. Na questão 3 tem um texto, não vamos ler também, certo? Vou só responder. O texto descreve que animal, né? No caso, o dromedário, né? Falei para vocês, né, que era muito utilizado. Como animal citado pelo texto, era utilizado pelos beduínos para transportar mercadorias, tá? Para transportar mercadorias. Utilizavam o pelo para fazer cordas e tendas. Utilizavam o pelo para fazer cordas e tendas. E transformavam né, transformavam a pele em artigos de couro, tá certo? Aí, vírgula, o esterco em combustível, vírgula, o esterco em combustível, vírgula, bebiam seu leite e se alimentavam de sua carne. Ponto. Certo? Questão 4, você vai relacionar as colunas, né? A sequência vai ser A, C, B. Sequência A, C, B. Questão 5, você vai marcar a letra A, né? A Hégira, né? Quando Maomé, ou Muhammad, ele foge para Latrebe, né? Que é a atual Medina, em 622, certo? Então, isso aí é conhecido como Hégira. Na questão 6, você vai colocar aí, né? Vou só dizer a sequência, né? 2, 1,
4, 5, 3. 2, 1, 4, 5, 3. Certo? E a questão 7, você vai produzir um texto. Você vai produzir um texto. Eu vou só ler aqui um texto, né, que já está feito aqui, certo? O islamismo é uma religião monoteísta, vírgula, cujo profeta é Muhammad, e na qual são seguidos os preceitos enunciados no Alcorão. Ponto. A religião se baseia em 5 pilares principais, 2 pontos. A fé em um único Deus, vírgula, Alá, ponto e vírgula, a oração, ponto e vírgula, a caridade, ponto e vírgula, o jejum, ponto e vírgula, a peregrinação, ponto. O islamismo proíbe o consumo de carne de porco e de bebidas alcoólicas, o infanticídio, os jogos de azar e o culto de imagens. Você pode fazer aí como você queira, né? Contanto que tenha essas palavras que está sombreada de verde, certo? Na questão 8, tá? Não passei o slide aqui. Na questão 8, tem a imagem, né, lá de Meca, né, do santuário, lá, certo? E a primeira questão diz o seguinte, literal, o que a Kaaba representava para os árabes antigos antes do surgimento do islamismo? Era o santuário, né? A gente já comentou sobre isso, né? O santuário mais importante, tá? Que representava 360 deuses de diversas tribos árabes, certo? É muita coisa. Então, era um santuário mais importante que abrigava a representação desses 360 deuses de diversas tribos árabes. E aí, letra B, a que pilar do islamismo a imagem corresponde? Né? Aí, no caso, é a oração e a peregrinação, certo? Então, a oração e a peregrinação. Tá? Lembrando aquela questão de ir ao menos uma vez na vida, se você tiver condições, a Meca, certo? Na questão 9 eu já coloquei a sequência aí, né? VF, VF. Na questão 10, né? Que fatores contribuíram para a expansão islâmica? Letra A, né? Além da religião, aí você coloca, né, as atividades comerciais e a cobrança de impostos, tá? Além da religião, as atividades comerciais e a cobrança de impostos daqueles que não eram convertidos ao Islã, né, ao islamismo. Na letra B, por quais territórios o Islã se expandiu durante a liderança de Muhammad? Por territórios da Península Arábica, na letra B. Letra C, por quais territórios o Islã se expandiu com a morte de Muhammad ou Maomé, certo? Egito, Pérsia, né, Armênia, Síria e Espanha, certo? Egito, Pérsia, Armênia, Síria e Espanha. Na questão 11, letra D. Questão 12, você vai listar a contribuição dos árabes. Tá? Então, tem aí matemática. Tem no livro de vocês, né? Algarismos arábicos acrescidos de zero. Astronomia, bússola e astrolábio. Medicina, além do primeiro hospital, os árabes também criaram instrumentos cirúrgicos. D. Agricultura e desenvolvimento de técnicas de irrigação. E aí aqui a questão 13, né? Observe essas imagens de duas mesquitas em diferentes partes do mundo. Tá? Uma é em Abu Dhabi, a outra é em Foz do Iguaçu, olha só, aqui no Brasil. Tá? Então, circular os elementos semelhantes, né? Tem as abóbadas, né? Tem muita coisa, né? As colunas, a cúpula, tá? A torre, né? Tem muita coisa aí que é parecida, certo? Muita coisa mesmo. Então, essa aula fica por aqui, tá certo? Para não ficar muito grande, eu achei que ficou grande demais, vocês vão parar para fazer as correções, tá? Então, até a próxima aula, tá? Tenha uma ótima tarde e até mais.